Olá, mais um episódio do CapivaraCast especial para você que está se preparando para avaliações e testes, que cobram conhecimentos gerais e também atualidades. Professor Araré Carvalho continua aqui com a gente. Professor, muito obrigado por participar com a gente, Professor é doutor em Ciências Sociais e nosso tema hoje é segurança alimentar e nutricional. Professor Araré, o que é esse tema? Gabi, é um tema novo, você sabe que eu já trabalho com essa parte de formação geral há um tempo, já acho que uns 18 anos, já 17 anos, e é um tema mais novo, que apareceu agora nos últimos 5 anos. Mas é um tema muito importante, porque aí, quando aparece tema novo, a gente tem que ir lá estudar. Eu fui buscar profissionais da área para entender um pouco mais, e é muito interessante, porque ele converge e dialoga com outras coisas que a gente já conversou, por exemplo, como eu falei numa das nossas conversas sobre desigualdade social. Segurança alimentar e nutricional, ela fala sobre alimentação para toda a população, só que não só alimentação, mas também em quantidade, ou seja, oferta em quantidade suficiente para todos, com perenidade, ou seja, oferta constante e em qualidade e quantidade para as pessoas. Você fala, tá, então é ter comida disponível sempre e em grande quantidade. Sim, mas não só isso. Quando a gente fala segurança alimentar, a gente está falando que as pessoas devem conseguir comprar os seus alimentos sem que isso afete as outras demandas da vida dela. Ou seja, a compra de alimentos pela pessoa não deve afetar, por exemplo, a condição dela pagar o aluguel, dela comprar remédio, dela ter lazer. Então, é a ideia de que o governo e os produtores devem articular políticas públicas para que os alimentos sejam oferecidos com constância, com quantidade suficiente, com qualidade suficiente e também com preço, que não afete a vida das pessoas, ou seja, que a pessoa não tenha que escolher, será que eu compro gás, será que eu compro comida, será que eu pago aluguel? É ter segurança de que o alimento vai estar na sua mesa. Exatamente, e quando a gente fala de segurança alimentar, a gente tem que falar de insegurança. A gente tem ouvido falar muito em insegurança alimentar, falar, mas o que é? Passar fome? Não, é aquela pessoa que ela comeu, mas ela não sabe se ela vai comer de novo amanhã ou não. Deixa o almoço para ter a janta ou vice-versa. Faz essas opções. Exatamente. Então, a gente fala de insegurança alimentar, a gente esclarece o que é segurança. É você ter políticas públicas para aquelas pessoas terem garantias do alimento. E por que é tão importante? Porque se a gente vai uma criança para a escola sem se alimentar, ela não aprende. Então, hoje muitas escolas têm o quê? Oferece café da manhã. Quando eu era criança era só o lanche, era só a merenda, não tinha mais nada. Hoje oferece café da manhã, oferece a merenda e oferece almoço antes da criança ir para casa. Porque sabe que muitas vezes não tem todas as refeições em casa. Então, uma maneira de você garantir para aquela criança a informação que está estudando é a segurança alimentar. E aí você tem outras políticas também que a gente pode conversar mais sobre isso daqui a pouco. Tá certo. E o cenário atual no Brasil, Como que está a respeito desse assunto? Olha, a gente tem uma produção farta no Brasil, mas é bom a gente lembrar que grande parte da nossa produção do agronegócio é para exportação, ou seja, não é para consumo interno. Então, quando a gente fala de soja, laranja, vai muito para fora, E por exemplo, a soja é muito para fazer ração para porcos, leite de soja que a gente não consome muito aqui, queijo de soja que a gente não consome muito aqui. Então, quando a gente fala de produção no Brasil, de arroz, feijão, milho, que a gente come no dia a dia, ela é muito mais produzida em propriedades de pequeno e médio porte, não tanto as grandes propriedades. Então, a gente tem uma produção ainda de certa forma forte no Brasil, em quantidade, a gente tem quantidade de grãos expressivos no Brasil. A gente precisa só operacionalizar melhor a distribuição. Por exemplo, tem uma política muito interessante governamental que já existe há um tempo. Eu sinceramente preciso ver como ela está, se ela foi retomada ou não, mas ela não foi totalmente apagada. Ela tinha no estado de São Paulo, em alguns outros estados e no Brasil depois de um tempo, que era, por exemplo, o governo, a prefeitura, quando ela vai comprar alimento para fazer para creche, para as escolas, ela tinha que dar preferência para comprar do pequeno agricultor local. Porque ajuda a fomentar a pequena produção local, é garantia para o produtor que ele vai ter compra por um preço justo e é um alimento fornecido com maior qualidade, mais fresco para as pessoas que consomem, para as crianças que consomem. Eu vou falar de novo da minha história. Quando eu era criança e ia para escola, a refeição, a merenda, ela vinha tudo pronto, ela era industrializada, é tipo um sopão que você compra no mercado hoje, era muito parecido com aquilo, você não tinha alimento fresco. Não tinha alimento fresco, era tudo pré-pronto, já tudo meio industrializado. Então, é uma política interessante essa, a política de você
Você tem o Bom Prato também, que é uma política do Estado de São Paulo que é fantástica, que são formas de você garantir o quê? O mínimo para a pessoa. O que é o mínimo? É a alimentação. Para ela poder buscar um trabalho, ela tem que estar alimentada. Para ela poder estudar, ela tem que estar alimentada. É o mínimo da dignidade humana que a gente diz. Uma pessoa que não está alimentada, que passa fome, ou que vê seu filho passar fome, imagina a situação que a pessoa não fica. A pessoa pode ficar louca com isso, né? Perder o senso de realidade. Então, essa questão no Brasil, ainda a gente tem um problema muito sério em relação a isso. A gente teve durante a pandemia um aumento, né, das pessoas em situação de insegurança alimentar, e aí você vai ver onde acontece isso mais. Mulheres, negros, pessoas mais pobres rebatem isso. Né? E a gente precisa ter mais programas para garantir isso. E tem um aspecto também que eu não falei, Gabriela, que é bom pontuar aqui. A questão da segurança alimentar também prevê que a alimentação seja farta em quantidade, né, perene, né, que não envolva, que não faça que a pessoa gaste todo o seu dinheiro com alimentação, e também que respeite as demandas culturais daquele povo. Olha que interessante, porque não é eu enfiar o que você deve comer, mas tem que respeitar as tradições. Tem muitos alunos nossos que vêm do Nordeste para cá que faz cuscuz aqui, não é uma tradição nossa, né? Tive até vontade de fazer outro dia, mas não fiz ainda. Não é a tradição nossa, ou seja, a alimentação também tem que respeitar a alimentação do povo, a tradição cultural daquele povo, não é só se alimentar. Por isso que eu vou fazer só uma aspas aqui, né? Teve acho que foi o governador, o prefeito de São Paulo um tempo atrás, que com uma boa intenção, acredito eu, resolveu pegar alimentos que já estavam descartados e fazer uma espécie de ração humana. Né? E aí foi ter o lançamento, aí criticaram ele abortou. Porque você vai dizer, professor, mas era boa intenção para quem está com fome, qualquer coisa. Não, você tem que respeitar a dignidade na alimentação também. Você fornecer uma ração para a pessoa, você está colocando ela na condição de animalização de novo. E nas avaliações, como que esse tema aparece? Olha, até apareceu, por exemplo, agora há pouco tempo atrás, falando sobre alimentos feios. Né? Eu achei muito interessante essa questão, porque no Brasil, historicamente, a gente sempre descartou aqueles alimentos que são feios, que aparentemente não estavam bonitos, mas que para o consumo não estava bom. Hoje a gente tem ONGs que trabalham, que recolhem esses alimentos que não estão tão bonitos, ou que tem um machucadinho, ou que tem um podrinho que dá para você cortar, e a própria indústria já fez isso já agora, né? Ela utiliza isso. Você já deve ter visto no mercado, muito alimento já é tudo picadinho. O que são esses alimentos picadinhos? É aquele alimento que muitas vezes não estava tão bonito para ser vendido integralmente, mas picado você vende. E tranquilamente, né? Alimenta tranquilamente. Nas últimas 2 questões que eu vi foi justamente sobre isso. Sobre reaproveitamento de alimentos que em tese não são tão de aparência bonita, mas que são bons para consumo. E outra coisa também que eu acho que vai aparecer bastante é a associação da insegurança alimentar com o período da pandemia, como isso impactou as pessoas. E como que foi esse impacto? Olha, a gente sabe que foi muito grande, né? Então, ninguém ficou... Esse problema não foi gerado pela pandemia, mas ele intensifica isso, né? Ele potencializa isso. Como foi uma coisa muito rápida que aconteceu, né? Se a gente está esperando, tinha uma estrutura, demorou-se para aprovar a renda básica para as pessoas, né? Então, teve muita gente que dependeu muito de ações de caridade. Né? É legal a ação de caridade? É legal. Mas para quem recebe, muitas vezes é complicado isso. E muitas vezes a caridade está associada à pessoa se divulgar. Eu sempre digo, se você tirar foto do ano para a pessoa pobre, além de você constranger ela, você não está fazendo caridade, você quer se mostrar. E a gente teve muito isso, né? Muita gente que fez caridade, e ótimo, ajudou quem estava passando fome, mas muita gente aproveitou isso, né? Eu não sei. Eu acho que quando é caridade, você não tem que gravar nada e constrange a pessoa. Então, na pandemia, a gente teve muitas ONGs que ajudaram, a gente teve muita caridade, né? Promoção também em cima da caridade, e também teve a Bolsa, o Auxílio Brasil, né? Que ainda que tardio ajudou bastante, muita gente não passa fome. Ótimo, professor, muito obrigada. Obrigado a você, Gabi.